Você já reparou que quase todo mundo repete os mesmos lugares quando fala em praias por aqui? Só que conhecer Portugal de verdade começa quando você sai desse piloto automático. Viver em Portugal também é descobrir cenários onde a natureza ainda é soberana, onde não há quiosques, filas ou barulho, apenas falésias, mar aberto e uma sensação rara de exclusividade, algo que muitos brasileiros em Portugal só descobrem depois de um tempo. Agora, deixa eu te orientar como alguém que já aprendeu isso errando e acertando. Essas praias pedem preparo. Trilhos, pedras soltas e caminhos íngremes exigem um tênis de caminhada de verdade, não aquele quebra-galho. E aqui entra um princípio silencioso. Preservar é obrigatório. Nada de lixo, nada de atalhos improvisados, porque enquanto você trabalha em Portugal e constrói sua vida, é esse cuidado que mantém esses lugares intactos. Existe ainda um detalhe que quase ninguém comenta. Essas paisagens mudam tua relação com o tempo. Você começa a perceber que não precisa correr o tempo todo, que dá para pausar, respirar e observar. Para muitos brasileiros em Portugal, esse choque é libertador, porque mostra que viver bem aqui não é só produzir, mas aprender a estar presente. E essa mentalidade vai te preparar para os segredos que estão logo ali, mais perto da capital do que você imagina. Você pode até achar que Lisboa já te mostrou tudo, mas isso é só porque ninguém te ensinou a olhar para os lados com atenção. A Praia do Ribeiro do Cavalo, em Sesimbra, é o primeiro teste dessa mudança de mentalidade. O trilho de 20 a 30 minutos não é apenas um caminho físico, é um filtro psicológico. Quem insiste chega a uma água azul turquesa quase inacreditável para quem vive tão perto da capital. Quando finalmente desces e vês o mar, algo muda por dentro. O corpo cansa, mas a mente relaxa de um jeito imediato, quase automático. Para muitos brasileiros em Portugal, esse é o momento em que a ficha cai. Viver em Portugal não é sobre estar perto de tudo, mas sobre saber escolher para onde ir. Um conselho prático aqui é simples e eficaz. Leva pouca coisa, mas leva o essencial: água, protetor solar e algo leve para comer, como fruta ou uma sanduíche simples. Seguindo por Sintra, a Praia da Ursa impõe respeito logo na chegada. As formações rochosas parecem gigantes de pedra guardando o oceano. E a sensação de estar no ponto mais ocidental da Europa cria um peso simbólico difícil de explicar. Não é apenas uma praia. É um encontro com o limite geográfico e emocional. Algo que quem decidiu conhecer Portugal precisa sentir ao menos uma vez. Aqui vai uma dica que quase ninguém dá. Chega cedo e fica mais tempo do que o planejado. Senta numa pedra, observa o movimento do mar e percebe como o tempo desacelera. Mesmo para quem trabalha em Portugal e vive na correria, esse tipo de pausa redefine prioridades. E quando o corpo já está mais leve, segues para a Samarra, onde o silêncio entre as falésias te prepara mentalmente para experiências ainda mais selvagens. A Praia da Samarra não chama a atenção de imediato, e é justamente por isso que ela funciona. Pequena, discreta e encaixada entre falésias, ela oferece isolamento real, algo raro tão perto de Sintra. Para brasileiros em Portugal, esse tipo de lugar ensina uma lição silenciosa. Nem tudo que é valioso precisa ser grandioso ou famoso. E existe ainda um aprendizado mais profundo aqui. Essas praias próximas da capital mostram que não é preciso grandes viagens para viver experiências transformadoras. Às vezes, o que falta não é distância, é intenção. E quando você começa a agir com essa intenção, o mapa muda, abrindo caminho para regiões onde o silêncio é ainda mais amplo, como acontece quando descemos em direção ao Alentejo. Ao entrar no Alentejo,
Você percebe quase de imediato que o ritmo do corpo precisa acompanhar o ritmo da paisagem. A Praia da Samoqueira, em Porto Covo, é o exemplo perfeito disso. Grutas escondidas, recortes naturais nas rochas e piscinas que se formam na maré baixa criam um cenário que parece sempre inacabado, sempre novo. Aqui, consultar a tábua de marés não é detalhe técnico, é parte da experiência. Quando a maré está baixa, o convite é caminhar sem pressa, explorando cada canto. Um conselho prático de mentor: usa tênis aquático ou sandália própria para a água, porque as rochas podem ser escorregadias. Para quem vive em Portugal, esse tipo de cuidado simples evita frustrações e transforma um passeio comum numa experiência segura e prazerosa. Mais ao norte, a Praia da Adiça surge quase como um segredo guardado a 7 chaves. O acesso íngreme não perdoa distração, mas também garante tranquilidade. O esforço da descida cria uma espécie de compromisso psicológico. Quem chega, respeita o lugar. Para brasileiros em Portugal, isso gera uma conexão diferente, menos consumista e mais consciente. A Praia do Malhão, por sua vez, oferece outra lição. O areal é tão extenso que você sente o corpo diminuir diante da paisagem. Sem construções, sem bares e sem distrações artificiais, o silêncio ganha volume. É aqui que muita gente percebe que conhecer Portugal também é aprender a lidar com espaços vazios. Algo raro em grandes cidades. Existe um efeito colateral positivo nessa região. Você começa a dormir melhor, respirar mais fundo e pensar com mais clareza. Muitos brasileiros em Portugal relatam que foi nesse trecho da Costa Vicentina que começaram a repensar escolhas pessoais e profissionais, entendendo que trabalhar em Portugal não precisa ser sinônimo de viver sempre acelerado. E quanto mais você se entrega a esse ritmo, mais percebe que o país vai te convidando a continuar explorando. O Alentejo não encerra a jornada, ele expande a consciência. E quando você volta para o carro, com areia nos pés e vento no rosto, já entende que ainda existem camadas de Portugal esperando para serem reveladas, uma mais intensa do que a outra. Aqui vai uma verdade que pouca gente gosta de ouvir. O Algarve não é saturado, ele só é mal explorado. A praia de Cacela Velha prova isso com uma experiência quase ritualística, atravessando a ria a pé, na maré baixa ou de barco. Do outro lado, um areal amplo, silencioso e uma vista que mistura natureza e história, redefinindo o que significa conhecer Portugal. A Praia do Barranco, em Sagres, conversa com quem gosta de simplicidade e liberdade, especialmente quem viaja de autocaravana ou prefere o básico bem feito. E o Algar de Benagil, apesar da fama, ainda guarda segredos. Chegar ao amanhecer ou optar por caiaque muda completamente a experiência, transformando frustração em encanto. O ponto aqui é estratégico, informação certa no momento certo. Para brasileiros em Portugal, aprender esses atalhos mentais evita desgaste e cria experiências memoráveis, mesmo com a rotina de quem trabalha em Portugal. E quando você percebe isso, entende que ainda há muito mais além do sul. Basta olhar para cima no mapa. No norte, a Praia do Canto Marinho, em Viana do Castelo, entrega uma atmosfera completamente diferente. Rochas escuras, vento constante e uma sensação de introspecção que convida ao silêncio. É o tipo de lugar que te faz pensar menos e sentir mais, algo raro no dia a dia de quem vive em Portugal. Já em Vale Furado, perto de Alcobaça, o impacto é visual e emocional. As falésias coloridas e a cascata caindo direto no areal criam um cenário quase cinematográfico. Um detalhe prático: depois de dias de chuva, a queda d'água fica ainda mais intensa, transformando uma visita comum em algo memorável. Essas praias ensinam uma lição silenciosa. Diversidade é a verdadeira riqueza do país.
Para brasileiros em Portugal, explorar o norte e o centro amplia a compreensão do território e da cultura, mostrando que conhecer Portugal vai muito além do clima. É sobre sensações, contrastes e descobertas contínuas. Agora presta atenção nesse ponto, porque isso separa curiosos de exploradores. Algumas dessas praias simplesmente somem na maré cheia. Então aplicativos como Windy ou Tides Near Me deixam de ser opção e viram ferramenta básica. Planejar o horário certo muda tudo e ainda garante segurança. Outro detalhe que pouca gente respeita: o Google Maps nem sempre conta a história completa. Trilhas podem não estar marcadas ou parecer mais fáceis do que são. Vai com tempo, água extra e margem de erro. Isso não é exagero, é inteligência prática de quem já vive em Portugal há tempo. E nunca esquece o lema que sustenta tudo isso: tira apenas fotos, deixa apenas pegadas. Para brasileiros em Portugal, esse respeito cria pertencimento real, não apenas consumo de paisagem. É essa postura que te permite continuar explorando, aprendendo e passando adiante um conhecimento que poucos compartilham. Depois de tudo isso, uma pergunta começa a ecoar naturalmente: qual dessas praias faz mais sentido para o teu momento de vida agora? Às vezes, a escolha revela mais sobre tua fase pessoal do que sobre o destino em si. Viver em Portugal é, no fundo, aprender a escolher com consciência. E deixa eu te provocar de leve. Você conhece algum outro lugar que quase ninguém fala? Compartilha nos comentários, sem entregar o mapa completo, claro. Criar essa troca entre brasileiros em Portugal fortalece uma comunidade que entende que conhecer Portugal não é colecionar fotos, mas experiências reais, mesmo conciliando rotina, trabalho em Portugal e o prazer de viver bem. Se você chegou até aqui, já percebeu que essas praias não são apenas lugares bonitos, elas são convites para desacelerar, para escolher melhor como você usa o seu tempo e para entender que viver em Portugal pode ser muito mais profundo do que simplesmente cumprir uma rotina. A pergunta que fica é simples, mas poderosa. Você vai continuar passando pelos mesmos caminhos ou vai começar a criar as suas próprias experiências? Agora eu quero te ouvir. Qual dessas praias despertou mais vontade de arrumar a mochila e ir embora ainda hoje? Ou melhor, você conhece algum lugar que quase ninguém fala, mas que mudou a forma como você vê Portugal? Compartilha nos comentários, sem entregar o mapa completo, porque alguns segredos merecem ser preservados. E se você é brasileiro em Portugal, ou sonha em conhecer Portugal de verdade, trabalhar em Portugal e viver essa realidade com mais consciência, já se inscreve no canal e ativa o sino. Aqui você aprende a explorar o país além do óbvio, com estratégia, sensibilidade e respeito, sempre conectando paisagem, cultura e escolhas de vida. A gente se vê no próximo vídeo.